né? Quando você acaba de fazer compra, já tem que repor alguma coisa. Então, assim, a tarefa é infinita. Então, se ela não for dividida, a gente já divide conta, a gente já divide gasto, por que não dividir responsabilidades e tarefas da casa, né? Então, comecei a perceber isso, que se a gente setoriza e coloca um responsável naquela missão, você tem de quem cobrar. Qual sensação uma casa arrumada traz para você? Um pouco de paz e tranquilidade todo mundo sente. A Micaela Góes, entrevistada desse episódio, acredita que o espaço externo nos ajuda a organizar internamente e que a casa reflete também o que a gente está sentindo. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Micaela Góes é especialista em organização e apresentadora do Santa Ajuda, na GNT, que já conta com mais de 10 temporadas, tamanho sucesso e interesse do público. Ela é autora de um livro de mesmo nome do programa e está trabalhando em um segundo título. Micaela também é sócia fundadora da escola Casa com Vida. Na conversa de hoje, a gente fala sobre organização como uma ferramenta a ser aprendida e sobre como começar a arrumar a bagunça, mas sem noias e exageros. Até porque, se até Marie Kondo confessou que sua casa anda tão bagunçada quanto a nossa, dá para pegar mais leve. Escuta esse nosso papo. Micaela, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Micaela, você é sócia do Casa com Vida, né? Que é uma escola de bem-estar e cuidados com a casa. Queria que você começasse falando sobre essa relação, né, entre essas duas coisas, que é o bem-estar e a casa. Como é que a casa mexe com o bem-estar? Eu sou sócia na Casa com Vida, que é uma escola, né, que oferece cursos de capacitação para quem quer trabalhar como personal organizer. Mas a nossa visão da organização, ela aborda muito esses conceitos de bem-estar, porque a casa, ela é o reflexo do nosso mundo interior. Então, a casa reflete tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo que está vivendo. A própria escolha da decoração dos objetos, eles têm a ver com a expressão das nossas referências, né, do nosso repertório. Então, a gente entende que a casa tem essa ligação muito direta com o nosso bem-estar. Quando a gente está bem, a casa reflete isso, quando não, a casa também reflete isso, e existe essa via de mão dupla, né? Que o nosso espaço é afetado pelo nosso momento emocional e o espaço também nos afeta, né? Não só em casa, mas no trabalho, na rua, na cidade que a gente vive, no bairro, no ambiente. Então a gente é muito afetado pelo ambiente e a gente também atua muito eficientemente, né, no ambiente que nos cerca. Então a gente entende, a gente pensa muito sobre a casa como uma extensão do nosso ser, né? Então, se você quer rever posturas e com a vida ali, é bom começar pela casa, essa organização. Eu acho que sim. Eu acho que organizar o espaço externo, de alguma maneira, a gente está se organizando internamente, né? Tem esse simbolismo de quando você organiza uma gaveta de objetos, a gente está, na verdade, organizando uma gaveta interna, né? A gente está organizando algum conteúdo ali que está mal digerido, mal resolvido, então tem sempre essa via de mão dupla. Eu também acho, assim, eu penso muito na organização como uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia. Eu não acho que a gente tenha que viver a serviço dela. Eu acho que a organização tem que estar a nosso serviço. É uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia. A organização é uma habilidade que a gente desenvolve, não é um talento. Ela pode ser um talento nato, no sentido de que tem pessoas que já nascem com esse chip da organização, digamos assim, mas ele é desenvolvido ao longo da sua formação, da sua criação. E pessoas que não vêm com esse chip de forma natural, que a gente chama que são as pessoas que não são naturalmente organizadas, são perfeitamente capazes de desenvolver habilidades. Né? Assim como a gente aprende tantas coisas que a gente não veio talhado para fazer naturalmente, né? Tecnicamente, a única coisa que a gente vem talhado para fazer naturalmente é sugar o peito da mãe. Todas as outras habilidades são aprendidas: andar, falar, engatinhar, se arrastar, comer, segurar a colher, né? Ter equilíbrio.
Então, assim, se a gente pensar, a gente estava falando há pouco no desenvolvimento do bebê, né? Se a gente pensar que no primeiro ano de vida a gente aprende, além de sugar, a gente aprende a comer, sentar, engatinhar, andar, pular, caminhar, falar. Então, assim, isso no nosso primeiro ano de vida. Quantas habilidades nosso cérebro e a nossa máquina humana não é capaz de aprender. Então, a organização é apenas mais uma dessas habilidades. E existe esse falso mito de que a pessoa ou tem esse talento nato ou não tem jeito. Não existe isso. Nós somos capazes de nos adaptar a qualquer realidade, desde que a gente queira e se empenhe. É claro que não é um estalar de dedos, né? É um hábito, é uma habilidade, um hábito. E isso requer treino, esforço, dedicação, mas a capacidade todos nós temos. Um hábito e uma escolha, né? Algo para você estar alerta ali, né? Exatamente. E eu fico pensando também que a gente trata muito a organização como um castigo, né? A gente fala, vai arrumar seu quarto, senão você não vai sair. A gente é treinado a gente recebe essa informação comportamental que a organização ela é um castigo. E, no entanto, se você tem uma vida minimamente organizada, você tem mais tempo, mais liberdade, mais recursos, mais espaço para fazer o que realmente te importa. Então, assim, se a gente começar a mudar essa forma de pensar, colocar a organização como uma ferramenta aliada e não como uma inimiga, eu acho que a gente ganha em todos os sentidos. Porque você pensa, uma criança que tem alguns códigos de organização interiorizados, como completar tarefas do início ao fim, ou guardar seus pertences de volta no lugar para que da próxima vez ela possa encontrar, ou mais adiante, organizar sua mochila de véspera para não ter que correr tanto de manhã. Então, se a gente consegue criar pequenos hábitos que construam o nosso funcionamento, essa criança vai ter provavelmente mais facilidade em se organizar como estudante, e depois como profissional, e depois como um gestor da sua própria vida e da sua casa. Então, se a gente tira esses hábitos do âmbito do castigo e coloca-os no lugar de uma ferramenta de habilidade, de facilitação, todo mundo ganha. E você já falou que a casa pode funcionar como uma empresa, né? Mas muita gente vê a casa apenas como o lugar do descanso, né? Queria que você falasse um pouco como entra esse tema da divisão de tarefas aí nessa lógica, incluindo as crianças, como você bem citou. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, né? Eu venho de uma família de mulheres fortes, assim, uma família muito matriarcal, em que a figura das mulheres é a figura de liderança, né? Então, eu vejo as transições, né, entre a geração da minha avó, a geração da minha mãe e a minha. O que eu percebo é que as mulheres da geração da minha avó, a minha avó completou 101 anos esse mês de março de 23. Ela se formou contadora, ela trabalhou e ela, quando se casou com meu avô, ela deixou de trabalhar porque naquele tempo a mulher ela era talhada para servir ao marido e à família, né? Embora ela fosse formada e tivesse uma profissão e conheceu meu avô trabalhavam no mesmo prédio comercial e se encontravam ali e tudo mais, ela abriu mão da carreira dela para cuidar da família e ela fez disso, da função de mãe e esposa, uma profissão. Então ela era, sim, uma profissional, uma eficiência no sentido da administração do lar, da educação dos filhos, e era uma geração em que a mulher fazia isso. O meu avô trabalhava, pagava e ela gerenciava. Ele não se metia em nada, ele não compartilhava o dia a dia. A geração da minha mãe foi uma geração que ganhou o mercado de trabalho, né? Foi para o mercado trabalhar, queria ter a sua independência financeira, mas ao mesmo tempo acumulou a função, né, da dupla jornada doméstica. Então, lá na geração da minha avó, era um tempo que você tinha uma colaboração muito grande, você tinha um staff muito grande. Na casa da minha avó tinha uma pessoa responsável por cada coisa, um para o jardim, um para passar roupa, um para cozinhar.
Assim, tinha uma equipe de apoio muito grande. A geração da minha mãe já teve isso mais reduzido, já eram outras condições financeiras e outro cenário de mercado de trabalho. Então, a minha mãe já foi aquela geração que acumulou a função de ser dona de casa, mãe e profissional, né? Trabalhava fora e dentro, acumulando a função. E foi o início da transição, da participação dos pais na educação dos filhos. O meu pai era uma pessoa extremamente participativa, uma coisa rara para a geração dele, mas ele já era bastante participativo. Digo bastante participativo, porque a função era da minha mãe. O crachá estava com ela. Ela era a diretora de todos os departamentos. E aí, a minha geração já é uma geração em que a gente segue esse padrão de ir para o mercado de trabalho, de querer ter sua independência financeira, de trabalhar fora, de ter destaque, de buscar pela igualdade salarial e de reconhecimento, e que a gente já cobra mais ainda a participação dos nossos companheiros na função, né? Tanto da educação dos filhos quanto da administração da casa. E aí, quando você olha, realmente a casa tem departamentos. As tarefas são inúmeras e os departamentos são, entendeu? A tarefa é infinita. Você nunca esgota, né? Quando você acaba de lavar roupa, já tem roupa para lavar. Quando você acaba de lavar louça, já tem louça para lavar. Quando você acaba de chegar em casa, você já, né? Quando você acaba de fazer compra, já tem que repor alguma coisa. Então, assim, a tarefa é infinita. Então, se ela não for dividida, a gente já divide conta, a gente já divide gasto, por que não dividir responsabilidades e tarefas da casa, né? Então comecei a perceber isso, que se a gente setoriza e coloca um responsável naquela missão, você tem de quem cobrar, entendeu? Nem que sejam tarefas simples, por exemplo, trocar o lixo do banheiro, trocar o lixo da pia. Se uma pessoa fica responsável por aquilo, aquela função é daquela pessoa. E se ela não fizer, você fala, olha, o lixo já está transbordando, já não era para ter trocado, não é para trocar, com que frequência? Então, assim, eu acho que isso é ensinar para as crianças, é propor uma nova dinâmica em que a responsabilidade não fica centralizada na figura da mulher, né? Porque a casa é de todos. A casa não é minha, a casa é nossa. Então, se um departamento não funciona, afeta o outro. E são tantos, né? Você tem, ó, o setor dos transportes, porque você tem manutenção do carro, pagamento das taxas, a própria, né, manutenção, gasolina, seguro, não sei o que, só aí tem um mundo de assuntos para você cuidar. Aí você tem as compras, que aí você tem que administrar o seu estoque, quanto consome, quanto gastou, qual é a frequência que você repõe. Aí tem a logística de fazer as compras, que é ir comprar, botar nas sacolas, botar no carro, transportar, trazer, limpar, guardar, tudo demanda muita função, né? E tudo, as crianças, a escola, o que vai fazer para o almoço. Então, assim, são muitos departamentos. Se a gente não dividir, fica muito pesado. E aí fica precário. Quando, na verdade, assim, a gente divide para somar, né? Se a gente divide as funções para somar competência e qualidade, eu acho que todo mundo ganha. E essa divisão pode ser feita assim por habilidade, olha, ou por escolhe a sua tarefa, né? Escolhe o que você pode fazer. Pois é isso que eu queria te perguntar, Micaela, como a gente entra no assunto da divisão? Como fazer essa divisão, né? Como não gerar conflito só porque queremos dividir. É muito bom quando você enumera coisas que acontecem em uma casa, porque fica claro que é uma mágica, né? Então, não é? Como dividir, como começar esse assunto numa família com companheiro, companheira, primeiramente, e aí estender para o resto da família? Então, eu acho que é assim. Primeiro é você identificar todos os departamentos, digamos assim, que precisam ser cuidados, né? Então, sei lá, vou enumerar alguns aqui. Você tem transporte, você tem financeiro, que é aquele pagamento de início de mês que você, né, poderia ser também o departamento pessoal, né? Porque para quem tem funcionário, colaborador em casa, você tem uma série de demandas e compromissos e taxas e documentos que precisam ser emitidos.
tem as luzes, as contas do funcionamento da casa, luz, gás, etc. Você tem um plano de saúde. Então, assim, você tem todo aquele gerenciamento de pagamentos no início do mês. Você tem o departamento das compras, você tem o departamento dos cuidados com as crianças, médico, as atividades, a escola, né? Então, assim, é você listar tudo isso que precisa ser cuidado. Eu acho que é listar no papel, porque aí você tira do subjetivo. Quando você lista no papel, você concretiza, você formaliza aquilo dali. E eu acho que funciona você fazer os grandes departamentos e depois detalhar as funções que estão dentro daquele departamento. Porque, dá um exemplo, lavar roupa, assim como lavar louça. Não é tipo lavar roupa, botou na máquina e acabou. Não, é recolher toda a roupa suja da casa, separar o que é branco, o que é preto, o que é colorido, esperar acumular o suficiente para poder preencher uma máquina. Aí você enche uma máquina, vamos supor, de roupas brancas. Aí você tem o tempo que ela tá lavando, tá bom, você pode se ocupar de outra coisa, mas aí depois, quando ela apitar, você vai ter que voltar lá, tirar toda a roupa da máquina, pendurar no varal. Depois que secar, você vai recolher tudo, dobrar, guardar. Alguma parte vai passar, outra parte pode ser guardada só dobrada. Então, assim, não é só enfiar dentro da máquina. Tem uma série de ações que estão ligadas à atividade de lavar roupa. Mesma coisa, você vai lavar a louça do almoço, o escorredor tá cheio, você precisa esvaziar o escorredor daquela louça que já está seca para poder lavar a louça do almoço, para poder deixar escorrendo, para quando estiver seca você guardar toda de novo. Então, assim, cada tarefa tem muitos desdobramentos, então você precisa também enumerar. Agora, isso é um trabalho que você tem uma vez só de organizar essa função. É chato, talvez, porque é muito detalhe, você tem que pensar em tudo, mas é uma vez só. E aí eu acho que vale conversar com o companheiro, com companheira, com a pessoa que dividia a vida com você, um roommate, um familiar, seja o que for, e aí você fala, olha, o que dessas tarefas você pode assumir? Sei lá, temos aqui 8 tarefas, você escolhe uma, eu escolho outra. Sei lá, por exemplo, o meu marido tem mais facilidade, por exemplo, gosta de carro, então ele assumiu todo o assunto do carro. Eu não boto nem gasolina, só se tiver acabando a gasolina e eu estiver dirigindo, mas tipo, ele assumiu todo o assunto do carro. E ele é muito engenheiro, então tem muita facilidade com as finanças, ele faz umas planilhas de ajuste e tudo mais, então ele tem a responsabilidade de parte das contas, eu tenho a minha parte, mas assim, a gente faz um cruzamento dessas contas ali, ele faz o ajuste, esse assunto também é dele. Entendeu? Então, assim, são as facilidades. Aí, por exemplo, a Bela Gil tem falado muito sobre essa questão da exaustão da mulher de hoje, né? Porque a gente bota tudo no nosso colo, né? Desde quem cozinha a comida, quem cuida. Eu achei muito interessante essa fala dela, por isso eu estou mencionando ela, porque ela fala: nós, mães, temos a responsabilidade de formar o bem maior do futuro, do capitalismo, que é a mão de obra. Então a gente cuida da criança desde o nascimento, desde a gestação, na verdade, né? Desde a gestação, que a gente se cuida, a gente se priva de várias coisas para poder ter uma gestação saudável e uma amamentação saudável. Então, assim, todo esse rolê da maternidade, e a gente tem a responsabilidade de formar essa mão de obra do futuro, quer dizer, e nós não somos remuneradas por isso, porque além dessa função a gente ainda trabalha e ganha menos. Então, assim, esse questionamento desse desequilíbrio, né, da desigualdade dos gêneros na atualidade é muito importante. E isso a gente vê dentro de casa também, né? As gerações mais novas, a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, o companheiro dela já é de outra geração e já tem outra forma de participação, mas você vê que isso são ganhos de geração para geração, com muita luta, muita discussão, muita conversa, muito diálogo, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode abrir mão dos espaços, tem que dividir para somar no funcionamento da casa, no funcionamento das relações,
no funcionamento das relações profissionais, né, das relações afetivas, das relações profissionais. Não tem jeito. Intrafamiliares, na negociação, as minhas filhas hoje vão fazer 13 anos. Então, mas eu não gosto de fazer disso, de fazer isso. Tudo bem, mas assim, tem um monte de coisa que a gente não gosta de fazer na vida, mas que tem que fazer mesmo assim. Então, assim, minimiza esse impacto, porque assim, gostando ou não gostando, tem que fazer. Entendeu? Então, assim, você tem que ter hábitos que fazem com que você seja independente, que você gerencie o seu tempo. Então, assim, acordou, arrumou sua cama, aí vai fazer seu autocuidado, lavar o rosto, escovar o dente, fazer xixi, etc e tal, para tomar café, para ir para a escola. Então, assim, não importa que você não gosta de fazer, é parte da vida funcional fazer. Então, assim, né, elas começam, às vezes, querem negociar o inegociável. Tipo, posso não escovar o dente hoje? Não, não pode. Porque, assim, escovar o dente é inegociável, né? Então, assim, gasta sua energia com o que a gente pode negociar. Isso não tem negócio. Assim, parte para outra negociação. E, Micaela, nem tudo vai ficar sempre perfeito ali, né, na arrumação da casa. E tem gente que não consegue seguir em frente ali, fazer outra coisa, enquanto tudo não estiver perfeito. Isso pode ser um problema ali, porque pode gerar conflitos, você pode não conseguir fazer as outras coisas da vida. Como lidar com um nível de exigência alto em se tratando de arrumação? Porque quando divide também a tarefa, nem tudo vai ficar como você quer, né? Se você faz sozinha, a coisa fica da maneira que você quer. Quando divide, não. Então, como dosar isso aí, essa expectativa? Vamos lá. É uma ótima pergunta, porque isso é uma armadilha muito perfeita, né? Como eu já falei, eu penso a organização como uma ferramenta aliada, uma ferramenta de facilitação. Então, como eu acho que ela tem que estar a nosso favor e não a gente a favor dela, esse nível de exigência é muito relativo. Eu penso muito na relação com a organização como ela ser o suficiente, tá? Ela ser o suficiente para que a sua vida flua. Porque esse nível de perfeccionista, assim, o que é suficiente já vai variar de um para o outro, né? E quando também você abre mão de fazer na perfeição do seu jeito e você prefere ter a colaboração do outro, a aceitação é parte do jogo. Aceitar como está feito, no tempo que está feito, é parte do jogo. Então, você tem que baixar o seu nível de exigência. Eu acho que isso é uma negociação interna com você, que é um aspecto que interfere na convivência entre os seres humanos, né? Ou você assume 100% da tarefa e faz do seu jeito e gasta toda a sua energia em manter daquele jeito, ou você se alivia e negocia com você mesmo a aceitação de que delegar significa que o outro vai fazer do outro jeito e que não quer dizer que seja errado, quer dizer só que é diferente da sua maneira de fazer. Então, isso é parte do jogo. E eu acho que quando a gente fica muito preso no perfeccionismo, a gente se aprisiona e a gente deixa de viver, né? A Marie Kondo fez uma declaração recente falando que depois que ela teve o terceiro filho dela, ela relaxou com o nível de exigência. Graças a Deus ela teve essa oportunidade, mas precisou chegar no terceiro filho para perceber isso. Voltando ao nosso ponto de partida, a organização tem que estar a nosso favor. E essa fala da Marie Kondo não quer dizer que a casa dela virou um pandemônio, que está tudo zoado. Ela certamente tem uma estrutura organizada que faz com que a vida funcione. Só que ela percebeu que o nível de exigência muda de acordo com as fases da nossa vida. Então, é preciso respeitar o nosso próprio tempo e é preciso respeitar o tempo das outras pessoas. É claro que, assim, para conviver socialmente, seja no mundo externo ou dentro da nossa própria casa, tem algumas regras de convivência que são as regras de bom senso, né, para poder funcionar. Se cada um também olhar só para o seu e não tiver respeito com o entorno, com o espaço, com o comum, não funciona. Mas isso não funciona nem quando a gente divide o quarto com um irmão e nem quando a gente está no mundo, né? Então, assim, acolher as nossas necessidades, mas também ter a empatia, né, de sempre olhar para o outro e entender como é que pode funcionar bem para todo mundo. Então, acho que fazer uma transição do nível de exigência para o entendimento de que é preciso que seja suficiente,
Não precisa ser extremo. Aquela casa perfeita só existe na novela ou na foto da revista de arquitetura, que também é tudo feito para tirar aquela foto. Depois que acabou, a vida preenche, né? Então, a nossa escola chama exatamente a casa com vida, porque a casa tem vida, a casa pulsa. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu morava num apartamento que os quartos eram muito pequenos e a sala era muito grande. Então, a gente assumiu um canto na sala para ser um ambiente de brincar delas. E era isso, a gente fez isso da melhor maneira possível, criando um ambiente delimitado para que também tudo não ficasse espalhado pela casa inteira. A gente delimitou um ambiente e assim era assim que funcionava, era um espaço de convivência da família. Então isso funcionava muito bem. Então eu acho que a gente vai se adequando às necessidades da vida, né? A gente estava falando aqui como que o ritmo dos filhos também vai regrando o nosso ritmo, né? Quando as crianças são menores, você tem um horário mais cedo e você vai mudando o seu ritmo de acordo com a demanda, com o funcionamento da casa, né? E é assim que é. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, colocar a organização a nosso favor, trocar o nível de exigência pelo nível de suficiência, né? E eu acho que faz parte da convivência essa negociação do faz o melhor que você pode. Então, assim, ou de repente pontuar os seus desconfortos, entendeu? Olha, isso daqui que você faz me incomoda muito. Se você puder fechar as portas do armário depois que você usa, ainda que não seja por você, porque você não se incomoda, mas que seja por mim, eu topo trocar essa gentileza por alguma coisa que eu faço que te incomoda muito. Isso costuma funcionar. É muito bom esse caminho que você propõe, né? Ele não é o caminho da acusação, ele é o caminho disso me incomoda. Você traz para si, né? Exatamente. Não é não faz isso, né? Isso é muito não é chato. Você faz não isso. é você, é isso que você faz me incomoda muito. Se você soubesse o quanto que me incomoda, sabe? Se você soubesse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Pensa, me aponta alguma coisa que eu faço que te incomoda muito. Sei lá. Você deixa a tampa da privada aberta. Então vamos fazer uma coisa? Eu passo a ter atenção com a tampa da privada aberta e você passa a ter atenção com a porta do armário aberta. Vai ser um exercício de cuidado, porque você vai passar a corrigir aquela ação pela gentileza da boa convivência. E não porque é para você, é porque é para o outro. Isso é gentil na convivência, não só de um casal, como de uma família, mas do coletivo, né? Do mundo. Se você mora num prédio com outras pessoas e de repente você vê que a luz da portaria não foi acesa ainda, por que você não pode ser gentil e acender, que o próximo que entrar já vai encontrar aquele ambiente claro, sabe? Acho que está faltando um pouco isso, assim. Eu acho que o sentido do coletivo é uma coisa que a gente se perdeu muito. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que o que é público é de ninguém, e enquanto que em países mais civilizados, em que a escolaridade é mais alta, a ideia é de que o que é público é de todos. Você vê quando os japoneses vieram à Copa, né? A gente assiste eventos mundiais, o comportamento dos japoneses, eles acabam de assistir o jogo no estádio e eles recolhem todo o lixo, porque o próximo que chegar precisa encontrar aquilo limpo. Eles não deixam rastro para o próximo que chega. Se eles vão num evento coletivo, quem chega mais cedo estaciona mais longe, porque quem vai chegar mais tarde vai precisar parar mais perto, porque está atrasado. E às vezes o cara está atrasado não é porque ele é folgado, é porque ele trabalhava até tarde, ou porque ele tem um filho pequeno, ou porque ele cuida de alguém que precisava dele até o último minuto. Então, assim, é um senso de coletivo. E a gente não, a gente aqui, talvez porque a escolaridade seja mais baixa, talvez porque a nossa população, enfim, a gente tem problemas estruturais muito graves, né? De formação, de base, né? Educação, saúde, cultura. Então a gente tem um sentido muito individualizado. Eu preciso defender o meu pão hoje, porque se eu não defender o meu, ninguém vai fazer por mim. Então acho que a hora que a gente começar a ter um pouco mais de oportunidade de educação, cultura e saúde, porque a saúde afeta a cognição, né? Afeta a formação do ser, né? Se você não tem
uma alimentação suficiente para desenvolver a cognição. Então, na medida em que a gente for conquistando isso, a gente vai, eu imagino, né, eu sonho que a gente possa desenvolver melhor esse entendimento de coletividade que nos falta. E, Micaela, hoje em dia, e mais do que nunca, a gente trabalha de casa, né? A casa virou ali um lugar em que o trabalho também acontece ali, né? Então, como a gente consegue ali dividir o trabalho, a arrumação, o tempo com a família, o autocuidado, tudo num mesmo lugar ali? É possível aplicar esse tipo de técnica que você traz para uma organização da vida pessoal ali, de prioridades? Eu penso que sim. Acho que desde o ano de 2020, quando a gente viveu a pandemia, a nossa relação com a casa mudou completamente, né? Porque a nossa casa, que era um lugar praticamente de passagem e eventualmente de descanso, passou a ser o centro do nosso mundo. Então, passou a ser o nosso escritório, passou a ser a escola das crianças, passou a ser o restaurante, passou a ser a academia, passou a ser o lugar de lazer também e de descanso também. Então, eu senti muito, desde a pandemia, a necessidade de manter rotina. E eu acho que a rotina estrutura muito. E quando a gente tem criança, a rotina é fundamental, porque a criança pede a rotina, né? Então, eu sentia muito fortemente essa necessidade de ter, assim, sabe? Não é porque você tem um compromisso mais flexível que você vai passar o dia de pijama. Então, assim, eu tinha necessidade, tenho essa necessidade de seguir uma rotina, de acordar, de arrumar minha cama, de tomar banho, ou de fazer meu exercício, depois tomar banho, me vestir, ainda que seja para trabalhar em casa, ainda que eu não tenha o colo, ainda que ninguém vá me ver. Para mim era importante ter esse espaço de autocuidado, né? De fazer as transições, porque quando a gente trabalha fora, a gente faz uma transição, né? Quando você sai de casa e bate a sua porta, você tem um tempo de deslocamento até o seu trabalho que é uma transição, que é o período que está no transporte, aí você tem um espaço um pouco vazio para os pensamentos, né? Se você está dirigindo, ou se você está numa condução, ou se você está caminhando, você está fazendo a transição da sua energia. E aí você chega no seu trabalho, você está com, você teve um tempo de preparo. Quando a gente faz tudo em casa, que você vai da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para o escritório, do escritório para a cozinha, essas transições ficam, né? Você não tem um tempo suficiente para fazer a transição. Então, os hábitos e as rotinas fazem essa função. Então, você tirar o pijama, tomar banho e botar uma roupa de trabalho, ainda que seja uma roupa de trabalho em casa, isso já é a transição. Para as crianças, a mesma coisa. Imagine, é muito difícil para uma criança pequena ficar horas sentada diante do computador. Então, assim, eu fazia esse código com as meninas. E no caso delas, era obrigatório usar a camisa do uniforme, né? Com a câmera aberta. Então, eu falava, não, você tem, ainda que você esteja com o pijama embaixo, você tem que fazer uma transição, porque senão você não muda a sua energia da cama para a cadeira. Você precisa ter, entendeu? Lavar o seu rosto, pentear o cabelo, ficar apresentável. É um respeito ao seu professor que está ali também aprendendo aquelas novas habilidades. Então, a gente tem que honrar isso também. Então, eu acho que os hábitos cotidianos, eles estruturam a nossa rotina. E assim, aí alguém vai dizer assim, ah, mas eu odeio rotina, ter fazer tudo igual todos os dias, mas você não precisa fazer tudo igual. Mas eu acho que essas transições são importantes para estruturar o nosso dia, né? Um planejamento é importante de tarefas, de afazeres daquele dia, daquela semana, as prioridades, o que é urgência, o que não é, o que é emergência, né? Então, começar o seu dia mais descansado por aquilo que você precisa de mais atenção, mais silêncio. Micaela, organizar também leva tempo, né? Isso é um ponto aí que faz muita gente não se organizar porque gasta tempo, né? Temos um ponto aí de atenção. Pois é, mas eu acho que é assim. Dependendo do nível da desordem de um ambiente, de uma casa, de uma mesa de trabalho, seja lá do que a gente estiver falando, talvez você tenha um esforço inicial de dominar aquela massa de bagunça e torná-la um ambiente ordenado. Sim,
É verdade. Talvez você tenha um grande esforço. Isso em qualquer grande organização de um ambiente inteiro, de uma mesa de trabalho, de um armário, de um closet, de uma biblioteca. É um trabalho muito braçal. Não existe mágica, não tem. A mágica só acontece na televisão. A vida real da organização, ela é muito braçal. Mas a ideia é que você tenha esse esforço uma vez só e que depois você possa criar um hábito de manutenção. A etapa final da organização a gente chama manutenção, que é isso, que é quando você encontra o lugar certo para as coisas e aquele passa a ser o lugar das coisas. Então, assim, você tirou, usou, você com facilidade consegue devolver. Por exemplo, eu faço todos os dias à noite, eu percorro os ambientes, por exemplo, quando eu saio do meu escritório, eu recolho da minha mesa tudo que não é do escritório. Tudo que, por exemplo, é da minha bolsa, que já fica pronta, ou da minha mesa de cabeceira, ou do meu quarto, eu recolho e já devolvo. Porque como tem um lugar para voltar, é fácil. Então, se você divide a grande tarefa em várias pequenas tarefas, você consegue cumprir. O negócio é quando a gente coloca uma meta gigantesca e inalcançável. Hoje eu vou organizar a minha casa toda. Isso não existe, nem eu consigo fazer isso, com toda a experiência e técnica que eu tenho. Eu não consigo. Eu falo, hoje eu vou organizar aquele armário do meu escritório, porque ele vai me dar trabalho. Então eu vou começar cedo e vou enfrentar ele até 3 da tarde. Eu vou fazer tudo que der até aquele horário. Então, assim, eu coloco metas possíveis de serem alcançadas. Isso é muito importante, senão você começa, não termina e aquele inacabado é pior do que estava antes. Então, começar e terminar é muito importante. Mas eu vou insistir um pouco mais nessa coisa de manter, porque o difícil é manter. Então me fala, como que a gente mantém, além dessas pequenas tarefas, manter? Manter a organização requer uma mudança de hábito, que é quando você, a partir do momento que você teve aquele grande esforço de encontrar um lugar para cada coisa, porque eu vou falar rapidamente aqui sobre as etapas da organização. Toda e qualquer organização passa por 3 etapas fundamentais. A primeira delas é a triagem, que é quando você retira tudo aquilo que não te serve mais. A segunda etapa é a categorização, que é quando você reúne, agrupa por semelhança. Então, por exemplo, lápis com lápis, livro com livro, ou camisa com camisa, meia com meia, né? Quando você cria as categorias. Depois que você cria as categorias, você vai partir para a etapa em que você vai buscar um lugar certo para cada coisa, né? Então, você vai procurar dentro do seu universo ou do espaço que você dispõe o lugar onde aquilo é mais orgânico para você, onde você vai procurar e saber que é ali que está. Aí você determinou esses lugares, a última etapa, que é a manutenção, é a mais importante, porque ela requer essa mudança de hábito, que é você criar um novo hábito de usar e devolver para o lugar. E isso tem a ver com começar e terminar, é o mesmo fundamento de começar e terminar. Porque se você não começa e termina, se você deixa inacabado, você está sempre recomeçando. Você está sempre partindo de alguns passos atrás, né? Você teve aquele macro esforço, cumpriu todas as etapas, achou o lugar certo para cada coisa, e aí você cai na armadilha da preguiça. Ah, depois eu boto. Só que depois você vai ter já o de agora, o de antes e o de antes de antes. Você já tem 3, 4 coisas para botar, enquanto que você, se fizesse agora, só teria uma. Né? Então, essa mudança de hábito, entendendo que é um esforço mínimo para um grande ganho lá na frente. Né? Então, assim, a gente fala muito das pequenas ações que geram grandes impactos. Se você consegue reverter essa pequena ação de devolver para o lugar aquilo, o grampeador para sua mesa de trabalho, da próxima vez que você procurar o grampeador, ele vai estar no mesmo lugar. Mas isso requer esse comportamento de devolver. E isso eu treino muito com as minhas filhas, fazendo elas entenderem que é um ganho, não é uma perda fazer isso agora. É um ganho, porque você está facilitando o seu próximo passo, né? Ali na frente, quando você for procurar por isso, aquilo vai estar ali. Então é isso, é uma mudança de hábito. Tem esse esforço inicial, mas assim, é possível.
é uma pequena ação que gera um grande impacto, um resultado grandioso. Muito bom. Micaela, obrigada. Eu que agradeço, Lara. Foi um prazer falar com você. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a psicanalista Maria Homem sobre as dificuldades da convivência, com Denise Fraga sobre o efeito de contarmos nossas histórias de vida e com a cantora e escritora Olivia Byton sobre solidão na maternidade. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem.